Então pega a sua Bíblia, tá bom? Vamos lá, pega a sua Bíblia. Pegou? Segura a Bíblia aí. Hoje precisa ter Bíblia. Precisa ter Bíblia porque o assunto tem muita gente acreditando diferente da Bíblia. E você precisa ver o que a Bíblia fala. Inclusive nós, eu quero dizer nós, se você pode se incluir, se você crê na Bíblia e vive conforme a Bíblia, nós que cremos na Bíblia e temos a Bíblia em grande respeito, às vezes mostramos acreditar diferente. Tá bom? Então vamos lá? Vamos estudar hoje a verdade sobre a morte. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a morte. E isso é essencial num momento como esse que nós estamos vivendo. Mas a primeira pergunta de todos os nossos estudos é esse: você crê na Bíblia? E volto a explicar aqui, eu não me canso de fazer essa explicação, essa introdução, todos os estudos. Se você não crê na Bíblia, hoje nós vamos ter um choque. Porque eu vou lhe mostrar uma coisa na Bíblia, você vai falar, pois é, mas minha avó, minha bisavó, meu pai, minha mãe, meu esposo, minha esposa, meu filho, me ensinou diferente. Meu padre, meu pastor, meu bispo, meu ancião, meu líder, me ensinou diferente. Mas eu não quero ensinar nada para você, eu quero mostrar para você o que a Bíblia ensina, tá bom? Então, se você não crê na Bíblia, eu quero dizer para você que hoje nós vamos ter um choque. Aliás, de hoje em dia nós vamos ter um choque, né? Porque agora eu vou mostrar assuntos bíblicos que talvez você discorde um pouquinho. Mas eu volto a apelar para você, aceite a Bíblia como palavra de Deus e a única regra de fé e prática do cristão, do crente, única regra. Para de escutar esse falou, aquele falou, não, creia na palavra de Deus, tá bom? Tá com a Bíblia na mão? Vamos lá então. Se Deus nos ama, por que existe morte? É isso que nós temos que começar a mexer e a tentar entender, tá bom? Se Ele nos ama, por que existe a morte? Para a gente falar de morte, nós precisamos compreender a vida. Você não fala da morte porque antes da morte vem a vida. Quem não viveu não morre, né? Não nasceu, não viveu, não morre. A morte é depois de vida. Não interessa quanto tempo de vida, se um período curto de vida, se um período longo de vida, a morte é pós-vida, é depois que se vive. Então nós vamos primeiro falar um pouquinho sobre vida e vamos entender biblicamente como é que surgiu a vida. E a vida surge ali em Gênesis, na criação. Gênesis capítulo 2. Pega a Bíblia agora. Hoje precisa estar com uma caneta aí do lado, viu? Pega uma caneta e vai marcando os textos. Se você tiver pergunta, manda a pergunta para mim, né? Agora no ar eu não vou conseguir ler essa pergunta, eu vou conseguir ler depois, mas eu vou responder a sua pergunta. Se você puder mandar como mensagem, é mais fácil para mim identificar a mensagem e responder do que ficar caçando lá no meio de 500, 600. Teve live com 1.800 comentários, não dá para achar, é difícil. Se você mandar como mensagem, quem já mandou mensagem, pedido de oração por mensagem, sabe que eu respondo, vou lá, dou a resposta para você, conforme a Bíblia, mostro o texto para você na Bíblia, tá bom? Gênesis capítulo 2, verso 7, vamos lá? A Bíblia diz assim, vou ler aqui, ó, estou com a Bíblia aberta aqui, ó, Bíblia. Então formou o Senhor Deus, inclusive no hebraico, aonde foi traduzido como formou, a palavra hebraica, yassar, é modelar, significa mais do que formar, significa que Deus trabalhou, tá? Modelou. Formou o Senhor Deus o homem, vamos lá, agora aqui, presta atenção. Formou Deus o homem do pó da terra, soprou nas narinas, sabe o que é narina? Nariz. Soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Bom, de novo? Tem que ler de novo. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou. Antes que você me pergunte aí, o que é soprou? Soprou. Sopra aí. Você soprar.
Soprou. Soprou nas narinas fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Você tem que entender esse texto. E daí pode fechar a Bíblia também, que já resolveu. É igual semana passada, lembra? Segunda-feira, essa semana. Um texto resolve. Nós vamos passar por vários textos. Mas a crença bíblica, ela é única. Ela é a mesma, do Gênesis até, né? Então vamos lá. Formou Deus o homem, é matemática. Formou Deus o homem do pó da terra, mais soprou nas narinas fôlego de vida, soprou na narina fôlego de vida, e o homem passou, o que diz a Bíblia aí? Hein? Passou a ser. Hein? Lê aí. Passou a ser. Não é ter. Não é com T de tatu. É ser com S de sapo. E ser é diferente de ter. Você tem orelha. Você tem nariz. Você tem cabelo. Eu não. Você tem mão. Mas você não tem alma. Não tem. Eu sou um desalmado. Presta atenção. Lê o texto. Você passou a ser alma. Alma é a soma do pó da terra que Deus modelou, mais o fôlego de vida que Deus soprou, e você então passou a ser uma alma, não a ter uma alma. E eu vou repetir isso algumas vezes. Ser é diferente de ter, porque você aprendeu, muitos aqui aprenderam que nós temos alma. Tem uma alma boa. Fulano tem uma alma, tem a alma imortal. Quando morre, a alma sobe, vai para o paraíso, desce, vai para o inferno, ou vai para o purgatório, sei lá para onde vai. A alma reencarna, porque ele tem, só que ele não tem. Isso é conversa de Hollywood. Você conversa de Rede Globo, com novela e filme, enganando você. O homem não tem, o ser humano não tem alma. O ser humano, ele é alma. Então, eu sou uma alma careca. Você é uma alma alta, uma alma baixa, uma alma gorda, uma alma magra, uma alma cega, porque usa óculos, né? Uma alma com o nariz grande, uma alma com... Você não tem. Isso é importantíssimo você entender, porque aí está uma das grandes confusões. O ser humano, ele tem e ele não tem. Quando você soma pó da terra mais fôlego de vida, é igual uma alma vivente. Se você tira o pó, só existe o fôlego. Em alguma parte da Bíblia, o fôlego foi traduzido como espírito. Olha aí, pastor, espírito. Espírito é o fôlego de vida, é o poder de Deus. Não é um bichinho que vive dentro de você, quando morre, sai uma fumacinha e fica rodando. Não, é o poder de Deus, é o fôlego de vida, é algo que Deus dá. Certo? Se você tira o pó, só o fôlego de vida, existe alma? Sim ou não? Não. Se você tirar o fôlego, só o corpo lá no caixão, existe alma? Não, porque alma é a soma de pó da terra mais fôlego de vida. Você deve estar com alguma lâmpada acesa na sua casa. Então é simples o exercício, tá? Lâmpada mais energia elétrica é igual a luz. Você tira a energia elétrica, só lâmpada é luz? Não. Você desenrosca a lâmpada do bocal e liga a energia. Tem luz? Não. A soma dos dois é que providencia a luz. Então, quando você soma pó da terra mais fôlego de vida, quando os dois se juntam, aí existe alma. Aí é a chamada alma viva. Tá bom? Compreendeu até aí? Ficou fácil, hein? Agora você já entendeu e já não vai mais ser enganado com essa história de alma penada. Essa bobagem. Eu tenho medo de cemitério, porque cemitério é cheio de alma penada. Que alma penada? Que alma? O que é alma? Alma é o ser vivo. Entendeu? Tem alma velhinha, tem alma novinha, tem alma feia, tem alma bonita.
né? Tem alma, eu já falei, já expliquei, você já entendeu, tá bom? Então agora ficou claro, você já sabe como é que funciona biblicamente, tá? Não é a minha opinião, biblicamente este assunto. Agora Eclesiastes no capítulo 12 vai falar sobre a morte. Porque eu falei sobre a vida, você já entendeu. Agora você vai para Eclesiastes. Eclesiastes é um livro mais ou menos no meio da Bíblia, tá? Para frente dos Salmos ali um pouquinho, tem o livro de Eclesiastes. Você vai achar Eclesiastes e fica com um dedinho marcando Eclesiastes, porque nós vamos ver alguns textos de Eclesiastes. Eclesiastes no capítulo 12. Eclesiastes no capítulo 12 é interessante. Gênesis 2, 7 fala sobre vida. Eclesiastes 12, 7 fala sobre a morte. Então, Eclesiastes 12, 7 diz assim: o pó formou Deus o homem do pó da terra, modelou. O pó volta à terra como era. E o espírito volta, que diz aí? A Deus que o deu. Então vamos lá, vamos entender aqui. Quando o indivíduo morre, o que acontece? Isso aqui, ó, o pó volta para a terra. O espírito, o fôlego de vida, volta para Deus que deu. E a alma? Fala para mim, responde. Fala alto aí. Não existe. Ó, formou Deus o homem, Gênesis 2,7, formou Deus o homem, soprou. O pó volta à terra, o fôlego volta a Deus. Não tem mais alma vivente. Ali encerra. Certo? Ali encerra. E as pessoas dizem que continua vivo. Mas você já ouviu dizer essa frase, essa pergunta que eu faço aí. Mas a alma não é imortal? Nós aprendemos que a alma é imortal. Todo mundo diz assim, o que morre é o corpo, a alma está sempre viva, a alma reencarna, a alma vai para cá, a alma vai para lá, a alma está viva, a alma é imortal. A alma é realmente imortal? Ezequiel capítulo 18. Deixa o dedo marcando Eclesiastes, tá bom? Porque nós vamos voltar em Eclesiastes daqui a pouquinho. Ezequiel capítulo 18, o verso 4. Ezequiel 18, verso 4. Olha que verso esclarecedor. Ezequiel 18, 4. O profeta escreve uma frase de Deus. E a frase dita pelo profeta é a seguinte. Dita por Deus, desculpa. Escrita pelo profeta é a seguinte: eis que todas as almas são minhas. A alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ué, mas não é imortal? E a Bíblia diz que morre? É só você entender Gênesis. Entendeu Gênesis, não tem problema. Lá o texto de Ezequiel, está fácil. O que diz Gênesis? Pó da terra mais fôlego de vida, soma os dois juntos, quando se juntam, formam alma vivente. O ser humano é uma alma viva. Certo? Tanto que lá diz assim, quem pecar, quem peca? Quem peca é o homem, a mulher, é o ser vivo. Você pecou, você morre, porque o salário do pecado é a morte, não tem segredo. Então não tem essa conversa de alma imortal. Não tem. Isso não é bíblico. Tem a conversa, desculpe, mas ela não é uma conversa bíblica. Na realidade, todos os que pecam morrem. Certo? Todo ser vivo um dia morre. A não ser que Jesus volte e aí, antes do indivíduo morrer, e aí ele vê Jesus e é transformado. Isso nós vamos estudar no próximo estudo. Tá bom? Vamos ver agora o que acontece com o indivíduo quando ele está morto. A pessoa morreu, você tem um parente, um amigo que morreu. Meu pai, por exemplo, já morreu. Como é que você... O que é isso? Isso assusta, isso preocupa, saudade, distância. Vamos ver alguns textos. Eclesiastes capítulo 9. Né? Você deixou o dedinho marcando, volta para Eclesiastes, vamos ver lá. Nós vamos ver alguns textos de Eclesiastes capítulo 9. Primeiro é o verso 5, tá bom? Olha só o que diz o verso 5 de Eclesiastes. Os vivos sabem que vão morrer.
Os mortos não sabem de coisa nenhuma. Para aqui. Eu vou continuar a leitura, mas para aqui um pouquinho. O vivo sabe que vai morrer, porque o salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos, eu sei. A Bíblia diz que todo que peca morre, a doença, tá bom. E os mortos, o que eles sabem? O que a Bíblia diz? Coisa nenhuma. Então essa conversa de que morreu, está com saudade, voltou e mandou um recado e veio falar e anunciou e está iluminando o caminho e é luz para aquele lá na frente e é luz para aquele lá atrás e manda bênção e vigia o filho, a mãezinha morreu, está vigiando o filho e a vozinha que morreu está mandando a receita do biscoito que ela fazia. Isso é conversa, isso não existe, isso não é Bíblia, isso é da mente do povo. Isso não é da palavra de Deus. A palavra de Deus é assim: os mortos não sabem coisa nenhuma. Não sabem. Vou continuar lendo aqui Eclesiastes 9, verso 5. Nem eles têm recompensa, porque a memória está no esquecimento. Então, como é que a vozinha está com saudade da netinha e voltou? É mentira. A vozinha não volta, a memória dela apagou. Está no esquecimento. Como é que a mãe voltou para cuidar do filhinho que estava doente? Não volta, gente. Se volta, não é a mãe, é outra criatura. Não pode ser a mãe. Por quê? Porque a memória está no esquecimento. Tem um filme horroroso, antigo, horroroso. Você já assistiu, deve ter assistido essa porcaria. Chama Ghost. Não estou fazendo propaganda de filme ruim, não, mas isso é para explicar para você. Quem assistiu sabe que é uma bobagem aquilo lá. Ghost, o outro lado da vida. E a história é um romance água com açúcar, água com sal, porque não é água com açúcar, um romancezinho ruim. Aí o rapaz morre e ele volta para proteger a moça que ele amava. Mentira! Aquilo ali não existe. Aquilo ali é só invenção da mente doente de alguém. Não existe aquilo. Eles não têm recompensa, a memória está no esquecimento. Vou continuar a leitura, verso 6. Amor, ódio e inveja para eles pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Então não tem participação. Não tem amor, não tem ódio, não tem inveja. Não, mas o fulano voltou para se vingar. Não volta, gente, não volta. Não tem amor, não tem ódio, não tem. Não, mas ele era apaixonado, ele voltou para dizer que amava. Não volta, não volta, não volta. Não volta. Entendeu? Não volta. E diz mais o verso 6 no finalzinho: eles não têm parte em nada que acontece embaixo do sol. Debaixo do sol é o planeta Terra, que é a Terra, né? Eles não têm participação, não tem. Não encarna, não aparece, não puxa o pé, sabe? Essa bobagem de não, ele puxou o pé, não puxa o pé, não puxa. Não, biblicamente não. Agora, se você não crê na Bíblia, ele pode puxar seu pé, puxar seus cabelos, aparecer. Então, medo, eu não entendo o medo de cemitério. Por que o medo de cemitério? Não, porque vai levantar o quê? Só Jesus vai voltar, vai ter ressurreição. Mas o que vai fazer? Vai puxar seu pé? Não, vai se vingar de mim. Ele não participa. Entenda isso, gente. Ele não participa. Ele não tem participação em nada que ocorre embaixo do sol. Tudo bem? Eu sei que para você pode ter sido um choque, mas como é que pode? E eu achava que a minha mãezinha estava lá no céu olhando por mim. Então, não está. Não está. Biblicamente não está. Ah, mas eu queria que ela tivesse. Então você vai ter que rasgar a sua Bíblia e acreditar diferente. Biblicamente não está. Agora você imagina o sofrimento de uma mãe lá no céu vendo você aqui trancado dentro de casa com Covid-19. E ela querendo resolver e não pode. Não está, gente. Ela não está, ela está descansando. Não, mas meu pai ele volta. Eu tive uma aluna no colégio do Campo Limpo. Isso aí, a esposa o irmão o irmão sanguíneo da irmã Zeli era o meu diretor, professor Dorli Reis. Eu fui professor de ensino religioso 2 anos lá. E eu tive uma aluna. Um dia a aluna chegou para mim e disse assim: pastor, chamava professor na época, né? Professor, minha vozinha vem todas as noites falar comigo. Toda noite minha vozinha viveu comigo,
os últimos anos. A menina nasceu com a vozinha dentro de casa, a vozinha adoeceu, tal, morreu. A menina estudava lá na escola, ela dizia, e como é que é isso aí? Eu fui mostrar para ela. Mostrei os textos. Ela olhou todos os textos da Bíblia. Ela disse, quem que aparece para mim? E aí, o que eu digo, né? Eu fiquei olhando para ela e disse, o que eu falo, meu Deus do céu? Ela chegou a 3 conclusões. Minha avó, Deus ou um anjo de Deus, Satanás ou um anjo do mal. É um dos 3. E eu só olhando. A Bíblia diz que a avó não é, né? Aí ela disse para mim assim, então, a avó eu já vi que não é, professor. Aí ela me fez a seguinte pergunta, será que Deus ensinaria uma coisa na Bíblia e faria outra para mim? Não, Deus ensina e Deus mantém sua palavra. Aí ela chegou à conclusão que você já chegou. É enganação. Essa enganação começou lá no Éden, quando a serpente disse para Eva assim, você não vai morrer. A ideia de ser imortal é uma ideia do diabo. Ele quer que você creia que você é imortal no pecado. Aqui, que é possível ser imortal. Então vem todo esse engano, toda essa enrolação, tá? Para tentar tirar de você o foco da salvação em Jesus, da volta em Jesus, ressurreição e etc, etc. Nós vamos falar disso aqui. Vamos no verso 10. Eu estou esquecendo aqui, fico divagando aqui, não falo do verso 10. Olha o que diz o verso 10. Tudo que vier a tua mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não tem obra, não tem projeto, não tem conhecimento, não tem sabedoria. Não tem. Então, veio para você um trabalho, onde você trabalha, veio uma função, faz direito. Seu casamento, case direito. Educação dos filhos, eduque direito. Cuidar da sua saúde, cuide direito. Espiritualmente, na igreja, as suas funções, faça direito. Vai na igreja cantar, cante. Vai orar, ore. Vai estudar a Bíblia, estude. Tudo que vier, faz bem feito. Porque para onde, se você morrer, Jesus não voltar e você morrer, para onde você vai, não tem. Ah, depois eu vou. Não vai nada. Não vai nada. É tudo hoje. Agora. Amanhã você vai descansar. Eu vou descansar. Se Deus me chamar para descansar, eu vou descansar e esperar a ressurreição. E é disso que eu quero falar com você agora. Tá bom? Tessalonicenses, agora é lá no Novo Testamento, para nós entendermos a ressurreição. Primeiro, porque vai ficar morto para sempre? Não, não vai ficar morto para sempre. Já entendemos o que acontece quando morre, tá bom? Quando morre, a pessoa descansa, ela aguarda, ela não tem participação. Agora você vai lá para o Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 até o verso 18. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. E nós vamos comentando aqui, vamos conversando devagarinho para a gente entender esse assunto aqui bem, tá bom? Porque aqui, esse aqui é o que fecha, tá? Que nós vamos, como dizia lá no interior, que nós vamos fechar a boca do saco. Nós vamos entender o assunto agora aqui. Já entendemos que o indivíduo, quando ele foi criado por Deus, ele tornou-se alma, ele não tem, ele tem uma vida intensa, né, de serviço ao próximo, de adoração, de uma vida intensa em todos os aspectos. Quando ele descansa, Jesus chamou de sono, quando ele dorme, eu vou mostrar para você agora, a Bíblia repetindo o ensino de Jesus, Paulo repete o ensino de Jesus, quando o indivíduo dorme, ele descansa até a ressurreição. Vamos ver isso aí. 1 Tessalonicenses 4, começa no verso 13. Paulo diz assim: irmãos, não quero que sejais ignorantes a respeito daqueles que dormem. Que conversa é essa de dormir? Essa conversa de dormir está no Evangelho de João. Então agora você para um pouquinho a mão aqui em Tessalonicenses, deixa um dedinho marcando Tessalonicenses, que eu já vou voltar em Tessalonicenses, e abre sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, no capítulo 11, tá?
Evangelho de João, capítulo 11, é a história da ressurreição de Lázaro. Lázaro estava morto e ele foi ressuscitado por Jesus, tá bom? No verso 11 do capítulo 11, a Bíblia diz assim: isto dizia e depois acrescentou, Jesus dizendo: nosso amigo Lázaro está dormindo e eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro. A morte. Por que Jesus chamou a morte de sono? Porque ele é o Criador. Para ele, a morte é um sono. Eu morri, estou lá na sepultura. Ele vai e fala: Júlio, acorda. Acordou. Ele tem poder. Por isso que para ele é um sono. E ele chamava de sono. E agora o apóstolo Paulo chama a morte de sono. Porque a morte é o sono da morte. É um momento provisório. É um momento até que as coisas se resolvam com a volta de Jesus. Continuamos a leitura. Não quero que sejais ignorantes a respeito dos que dormem. Olha agora, para não ficarem tristes como os outros que não têm esperança. Então, esse desespero frente à morte é a falta de esperança da ressurreição. A morte não é o fim. Entenda isso. A morte não é o fim. Você perdeu alguém que você ama, as coisas não se acabaram. Não foi destruído tudo. A morte não é ponto, a morte é uma vírgula. A história continua. E aqueles que ignoram o assunto ficam desesperados. Mas por que ficam desesperados? Você imagina perder uma pessoa que você ama e não existir ressurreição. Acabou. Acabou. Ela não participa aqui, ela não volta, ela não fala, eu não tenho contato com ela, não tem mais o que fazer. Acabou. Que coisa desesperadora. Só que você conhece a Bíblia. E por conhecer a Bíblia, você não se desespera. Porque a Bíblia te dá esperança. Vamos ler, verso 14. Agora vem um C. O C é você que decide aí se você crê ou não, tá? O C, quando aparece esse C na Bíblia, é para você pensar. Pois, se cremos, não sei se você crê, agora você tem que pensar aí. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então para. Você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Agora é hora de você tomar uma decisão. A vida é cheia de decisões. E agora é hora de uma decisão séria. Você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Crê? Então continua. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, através de Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou os que morreram. Se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, você crê que Deus traz em sua companhia os que morreram. Pronto, pastor, achei o verso que diz que quem morre vai para o céu. Está aqui, ó. Vamos continuar lendo? Verso 15. Isso aqui era a fé de Paulo, tá? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Quem ficar vivo não passa pela morte. Essa era a fé do apóstolo Paulo. Ele acreditava que não passaria pela morte. Essa era a grande esperança que ele tinha na vida dele, tá bom? A esperança de não passar pela morte. Verso 16. Quando é que acontece a ressurreição do verso 14? Porque o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Quando que é isso aí? Nós estudamos segunda-feira, lembra? Toca a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, a palavra de ordem. Lembra? Quando é isso? Exatamente, na volta de Jesus. Na volta de Jesus. Então, quando o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o Senhor, está falando do Senhor, descerá dos céus, e os mortos em Cristo
O que diz aí? Ressuscitarão primeiro. Aí ele diz assim: depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles que ressuscitaram. Subiremos entre nuvens a encontrar o Senhor e estaremos para sempre com eles. Então, quando é a ressurreição? A ressurreição é quando? Na volta de Jesus. Na volta de Jesus haverá ressurreição. Os mortos descansam até a volta de Jesus. Até lá, eles não têm participação. No dia da volta de Jesus, eles ressuscitam. E aí, nós subimos todos para o céu. Existem dois ensinos que eu quero, junto com vocês, analisar. Eu coloquei aqui. Um deles é a evolução, né? O indivíduo vai se evoluindo, vai melhorando, né? Começou lá de um ancestral, não é o macaco, mas é um ancestral comum e veio tal, e o homem evoluiu. Esse é um ensino. Tá bom? Um outro ensino é a reencarnação. O indivíduo morre e ele reencarna. E ele continua vivo. E o outro ensino é que o indivíduo está vivo no céu. Morreu, foi para o céu. Tudo bem? Você localizou-se nesses três ensinos? Qualquer um dos três, eles tiram o ensino bíblico. Qualquer um dos três. Se o homem evoluiu, ele não precisa de Jesus. Tá bom? Com a evolução é desnecessário. Para que Jesus Cristo, gente? Se eu estou melhorando, se amanhã eu vou ser melhor que hoje, se eu estou crescendo, se a raça humana, e não está, você vê que está só piorando, mas se a raça humana está melhorando, evoluindo, para que Jesus Cristo? Então descarta. Ou Jesus Cristo, Salvador, ou evolução. Os dois não batem. Tá bom? Segundo assunto, reencarnação. Então vamos imaginar aqui, eu vou olhar aqui na linha de comentar aqui para eu citar nome de pessoas que estão assistindo. Então vamos lá. O Éder, Deus o livre, é só um exemplo, gente. O Éder morreu e reencarnou no William. O William morreu, reencarnou no Bruno. O Bruno morreu, reencarnou na Vanessa. Volta Jesus. Quem ressuscita? O Éder, o Bruno, o William ou a Vanessa? Quem ressuscita? Hein? Você compreendeu? Não bate? Não fecha? Se há reencarnação, não há ressurreição. Mas a Bíblia afirma claramente que existe o quê? Ressurreição. Então, quando eu entendo a ressurreição, eu descarto a reencarnação. Mas pastor, então quando morreu, não reencarnou no outro ali? Fulano não é reencarnação? Não. Mas e aquele senhor que usava um óculos bem embaçado, ele escrevia, recebia lá dos mortos, não sei de quem que ele recebia, mas não é dos mortos. Não pode ser dos mortos. Biblicamente não é dos mortos. Por isso que ele escreveu um outro evangelho, um evangelho paralelo. Porque no evangelho não dá, quando você pega a Bíblia não dá. Você tem, nem que você torcendo, rasgando os pedaços da Bíblia, não dá. Outro ensino, morreu e está no céu. Tá? E agora eu estou vendo aqui o nome do João Carlos. Então eu vou usar o João Carlos como exemplo. João Carlos morreu, está no céu. Tá? Aí volta Jesus. João Carlos tem que morrer de novo, porque ele está vivo. Tem que morrer de novo para ressuscitar. Mas que bobagem é essa? Onde tirou essa ideia? Ele está vivo, ele já está no paraíso, vai ter que morrer para ressuscitar. Senão não fecha com a Bíblia. Senão o ensino entra em choque. Então, ou você crê na Bíblia e descarta esses outros ensinamentos, né? E descarta. Ou você não crê na Bíblia, aí você consegue juntar tudo que você quiser. Sem a Bíblia você junta tudo que você fizer, você faz uma sopa de letrinhas ali e inventa o que você quiser acreditar. Mas você compreendeu? Ficou claro para você? Não tem como. Morreu tá no inferno, pastor. Ué, e aí quando Jesus volta vai ter que ressuscitar para ser castigado e voltar para o inferno? Apesar que inferno não é nada do que a gente está, é outra coisa que criaram fora da Bíblia.
biblicamente, inferno é sepultura. Sepultura. Eu vou falar algo aqui e se alguém entrou agora na live vai tomar um susto e vai sair da live dizendo Deus tem misericórdia. Mas quem está na live desde o começo vai entender. Jesus, quando morreu, foi para o inferno, sepultura. Meu pai morreu, sepultura, inferno. Mas e aquele lago de fogo? Então, procura na Bíblia aí, acha ele aí. Não tem esse lago de fogo e enxofre. Tem no Apocalipse, depois da volta de Jesus, não agora. Não agora. Bom, o diabo não mora debaixo da terra? Não, o diabo é um anjo que está entre nós aí, tentando, causando problema. Não mora embaixo da terra. Também não tem chifre, também não tem rabo, também não tem um tridente na mão. E ele gosta quando a gente fica essas figuras besta, inventando bobagem na cabeça. É um anjo do mal. Então ele mora onde? Ele não mora. Quando Jesus estava com os discípulos e Satanás chegou, ele disse assim: vamos embora que o príncipe desse mundo está chegando. Ele não é príncipe do submundo, ele é príncipe deste mundo, ele toma conta. Você vê pela violência, pela pornografia, você vê, ele está tomando conta. E o purgatório? Então, o purgatório é a doutrina não bíblica. E aí eu faço um desafio para você, acha na Bíblia a palavra purgatório e me mostra que eu preciso conhecer. Essa palavra não existe na Bíblia. A palavra purgatório é uma doutrina perigosíssima. Perigosíssima. E eu vou dizer por quê. Porque o purgatório anula o sacrifício de Jesus Cristo. O purgatório pega o sacrifício de Jesus, rasga e joga fora. Veja bem, eu morri. Porque qual é o problema do purgatório? É um acerto de uma doutrina errada. A doutrina ela é errada. Ela diz assim: quem morre vai para o céu, vai para o inferno. Essa é a doutrina que estava sendo ensinada. Ela não é bíblica. Não é bíblica. Mas ela é ensinada até hoje. Até hoje ela é ensinada. Quem morre vai para o céu, quem morre vai para o inferno. Ela não é bíblica. Tá bom? Não é. Mas aí acontece o seguinte problema. Fulano morreu. Se fosse bom, ia para o céu. Se fosse mal, ia para o inferno. Mas ele não é nem bom nem mal. O que nós vamos fazer? Aí a igreja, na época, criou uma doutrina de um lugar sombrio, escuro, úmido, onde a pessoa iria purgar, pagar, retirar os pecados que ela tinha. Então ela passava por esse lugar um tempo, ali ela purgava os pecados e depois subia. Qual que é o problema disso? Ninguém morre, ninguém se perde, nem na doutrina dele se perde. O indivíduo morreu, vai para o purgatório, sobe, purgatório, sobe, purgatório, sobe, purgatório, sobe. Para que Jesus Cristo? Para que oração? Para que salvação? Está todo mundo salvo. Não importa o que você faça. Você vai para o purgatório, sobe, purgatório, sobe, purgatório, sobe. Você percebe que quando você inventa doutrinas bíblicas, depois, na hora de fechar com a Bíblia, não fecha, e aí você vai ter problemas para a sua fé, para aquilo que você acredita de verdade. Nós cremos em ressurreição, lembre-se disso. Nós cremos que ele ressuscitou e vai voltar. Essa é a minha fé, essa é a sua fé. Se você hoje, até hoje, você tinha alguma dúvida sobre o assunto ainda, não, porque falou com fulano, olha, encarnou no ciclano, espírito bom que me acompanha, um espírito mau que me perturba. Esquece isso. Esquece isso aí. Isso não é bíblico. Não se deixe enganar. E talvez eu esteja falando para você e você acredite nisso há muitos anos. Você tenha crescido, talvez você tenha sido educado, seu pai, sua mãe, seus avós, seus amigos, sua esposa, seu marido, todos acreditam assim. Aí eu volto lá naquela primeira pergunta: você crê na Bíblia? Porque se você crê na Bíblia, eu lhe mostro, tem mais textos. O tempo não nos permite mostrar mais textos, eu vou parar por aqui. Mas tem mais textos. E eu quero fazer um apelo a você: creia na Bíblia. E se você tiver dúvida, vá para a Bíblia. Vá para a Bíblia. Tá?
Enquanto eu estou falando aqui, me apareceu uma pergunta no WhatsApp. Alguém localizou meu número aqui e mandou uma pergunta, o seguinte: e os santos? E os santos? Eu entendo que a pessoa está perguntando das pessoas consideradas santas. São Pedro, São Paulo, São João, Santo Antônio, o casamenteiro. Tudo morto, aguardando a volta de Jesus. Todos eles. Então Santo Antônio não vai me ajudar a casar? Não. Ele não. Eu posso te ajudar. Eu coloco sua foto aqui, digo que você quer casar, né? Igual o Rafael lá em Tararé, que a gente está ajudando ele. Pode ajudar a casar. Mas Santo Antônio não, está descansando, gente. Morreu. Não tem obra, não tem. Mas e São Pedro com a chave dos... Não tem chave do céu. São Pedro vai ressuscitar no mesmo dia que as pessoas que morreram. O nosso próximo assunto é as duas ressurreições, porque tem duas. Além de tudo, tem duas. Nós vamos estudar sobre isso. São Pedro vai ressuscitar no dia da volta de Jesus. Vai ressuscitar. Todos os santos. Eu sei. Eu falei no início que ia ser um choque. Puxa vida, eu tanto tempo esperando. Mas a Bíblia, por isso que Paulo diz assim: não quero que vocês sejam ignorantes, ignorem o assunto sobre aqueles que morreram, sobre aqueles que dormem, tá? A nossa esperança, a nossa certeza é a volta de Jesus. E com a volta de Jesus, a salvação, a ressurreição. Segunda-feira nós vamos estudar sobre as duas ressurreições. Mas eu quero que você pegue os textos que você marcou, leia de novo, ore, entenda e passe a acreditar. Passe a acreditar conforme a Bíblia. Passe a acreditar. Isso aqui não é assunto de igreja, ninguém está falando em igreja nenhuma aqui, nós falamos só em Bíblia. Passe a crer na palavra de Deus. Pegue a Bíblia, leia, estude a Bíblia e creia na palavra de Deus. Eu vou fazer uma oração e depois da oração eu quero mostrar um clipe para você de um hino muito bonito sobre a volta de Jesus. Você conhece esse hino, mas eu gostaria que você ouvisse nessa noite mais um hino sobre a volta de Jesus, tá bom? Mas antes nós vamos orar. E antes de orar, aceite o fato que Jesus te ama, está voltando e vem buscar você. E eu sei, você sabe, nós já estudamos isso na Bíblia, ele está muito perto. Prepare-se, prepare-se. Jesus está chegando e será uma grande festa espiritual. A ressurreição, a transformação e a ida de todos nós ao céu. Feche os olhos. Bondoso Deus, obrigado pelos momentos de estudo da Tua Palavra. Permita-nos acreditar na Tua Palavra. Permita-nos aceitar a Bíblia. E se a nossa fé até hoje foi diferente, transforma. Porque hoje nós entendemos na Bíblia como devemos acreditar. E como cremos na Bíblia, nós vamos crer conforme a Bíblia nos ensina. Esteja abençoando cada família que está participando dessa live. Cada um com suas angústias, suas ansiedades, seus medos, seus sonhos. Que o Senhor abençoe a todos. Mas principalmente que o Senhor transforme a nossa vida para vivermos conforme Tua vontade, para a Tua honra e Tua glória. Dá-nos uma noite de descanso reparador e amanhã permita-nos, mais uma vez, estudar a Tua Palavra na Escola Sabatina e no culto que teremos pela manhã. Nós oramos por Jesus. Amém. Amanhã, 9h25 começa, tá bom? Nós vamos transmitir lá da igreja. Mas não vai embora não, por favor. Deixa eu